Muito boa noite, que alegria estarmos juntos em mais um culto de fé, um culto de palavras e atos de Jesus em relação a mim, em relação a você. Reúna a sua família, compartilhe essa live tanto no Facebook quanto no YouTube, com amigos, com colegas, com vizinhos. Afinal, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é pregada, anunciada, proclamada, ela tem a capacidade de penetrar, de desvendar o ser humano, de iluminar o seu coração, o profundo e o escondido, e tem capacidade também de gerar fé. Pregação a respeito de Cristo gera confiança, porque ela implica em perdão, em reconciliação e em paz com Deus. Então, reúna aí a sua família, compartilhe essa live, aproveite. Na tela o nosso telefone para você compartilhar também conosco seus desejos, necessidades, suas perguntas a respeito da Igreja do Caminho ou a respeito da Palavra de Deus. Mande a sua mensagem via WhatsApp ou ligue para a gente no horário comercial. E eu queria fazer a leitura da Palavra de Deus e também aproveitar um dos evangelhos, o de Mateus, capítulo 11, versículo 28, um texto muito conhecido, um convite de Jesus para todos nós, que é o seguinte: venham a mim todos vocês, veja bem, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E tem muita gente que lê isso aqui então e imagina, bom, então Jesus é para os cansados e sobrecarregados. E quem não está? Quer dizer, quem não precisa de Jesus? Essa é às vezes a ideia equivocada que se faz, né? Jesus como uma opção para os frágeis, para os machucados, para os abatidos. Sim, também é. Mas é mais para quem se dá conta de que vive essa vida em meio a desafios, com canseiras e sobrecargas. Então, quem é que escuta esse chamado hoje? Venham a mim todos vocês. Quem são? Os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há uma promessa aqui. Jesus se empenha nessa promessa. Ele mesmo chama para si a responsabilidade. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Quer dizer, Jesus não é um fardo. Jesus é uma vida. E se o cansaço e a sobrecarga era aquilo que predominava, Jesus vem trazer descanso e convida os seres humanos a se encontrarem com Ele. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam como os judeus no tempo de Jesus estavam tão preocupados com a lei, com Moisés, com as interpretações que fizeram a respeito da lei, 613 regras chamadas de cerca de proteção, né, para que nenhum judeu se aproximasse de transgredir a lei. Então eles aumentavam o regramento para dar mais segurança de que ninguém fosse passivo de condenação. Imagina lá o desespero do judeu de quebrar uma ou outra regra e perder o céu ou desagradar a Deus, pois esse Jesus torna tudo isso muito mais fácil. O reino de Deus se concentra nele. E através do perdão é possível ter uma vida em abundância. Então, na noite de hoje, eu queria orar com você, com a sua família. Queria que você parasse um pouquinho agora aquilo que você está fazendo, abrisse seu coração, seus ouvidos e deixasse que a palavra de Deus ministrasse a sua vida. Pai, muito obrigado mais uma vez na noite de hoje pela tua palavra, por Jesus teu Filho e pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um que nos ouve nesse momento, que assiste a essa live. Abençoa cada um, seu coração, sua mente, seu entendimento, trazendo libertação, trazendo paz, trazendo alívio. Obrigado mais uma vez por Jesus teu Filho, nosso Redentor e Salvador. E que a tua palavra na noite de hoje não volte vazia, mas prospere naquilo para o que ela foi designada. Te damos desde agora toda a honra, glória e louvor. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. A gente vai a um momento de
louvor de cânticos e depois vem aí a palavra de Deus. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei.
Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu queria nessa noite te convidar para meditarmos num trecho da Escritura. Queria que você abrisse a tua Bíblia, me acompanhasse na leitura então de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 29 em diante. Vamos ler então a Escritura, palavras de Jesus para a tua vida. E saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. E o povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que eles não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Um dos objetivos de Mateus, o evangelista, ao escrever este evangelho que leva o seu nome, foi mostrar aos leitores, especialmente aos judeus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus de Israel. E também que Jesus é aquele que cumpriu em si as promessas e as profecias do Antigo Testamento a respeito de si próprio. E por isso mesmo que Mateus começa o seu evangelho exatamente pela genealogia de Jesus, como filho de Davi, como filho de Abraão. Pois assim as profecias diziam a respeito de seus antepassados, que ele viria da linhagem de Abraão e da linhagem de Davi. Por outro lado, os inúmeros milagres que Jesus operou dão prova também de sua natureza divina, como Filho de Deus. Nesse sentido, Mateus então vem nos revelar através de seus escritos, através de seu evangelho, que Jesus Cristo é tanto humano, descendente de Davi, descendente de Abraão, mas também Jesus é um ser divino. Ele é o Filho de Deus ao mesmo tempo. Ou seja, em Jesus habita tanto a natureza humana, mas sem pecado, quanto também a natureza divina. Resumindo, Jesus é verdadeiramente homem, Jesus é verdadeiramente Deus, e isso, pelo relato de Mateus, fica bem claro para nós. E logo de início, quero dizer uma coisa importante: Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. E mais, eu creio que Jesus ainda hoje opera milagres. Sim, ele opera milagres, ele transforma vidas. Ele tem poder nessa noite para salvar pessoas, para tirar pessoas de situações difíceis. Nós somos uma igreja cristã que crê nos milagres de Jesus, que crê que Jesus continua operando e faz para a sua glória e para o bem do homem. A Bíblia diz, inclusive, que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas, e que para Deus não há nada difícil, porque Ele é Deus, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é bom, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É importante que você saiba isso. É importante que você
Guarde no teu coração isso. E nesse relato de Mateus capítulo 15, nós encontramos Jesus, como em outros relatos também, sendo seguido por muitas multidões. É o que diz aqui logo no início, no versículo 30, e vieram a ele muitas multidões. E diz que havia dentre aquelas multidões pessoas doentes, diz aqui cegos, coxos, aleijados, mudos e muitos outros. E diz que Jesus curou a todos e ficaram então maravilhados e ficaram então impactados com aquilo que Jesus havia feito na vida daqueles homens que outrora eram doentes. E diz que glorificavam ao Deus de Israel por causa dos feitos poderosos de Jesus. E nesse versículo 30 mesmo, há algo que eu julgo bastante importante. E eu queria me fixar um pouquinho, especialmente mais para o final. Diz que vieram a ele, então, muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. Aos pés de Jesus. Significa que aquelas pessoas que levaram esses doentes aos pés de Jesus, de fato, criam e acreditavam que Jesus tinha poder para resolver aquele tipo de doença, aquele tipo de enfermidade. O que de fato veio acontecer que Jesus os curou. Em outras palavras, essa expressão aos pés de Jesus significa colocar os problemas diante de Deus. Colocar as necessidades diante daquele que tem poder para suprir cada uma delas, seja de que ordem for, enfermidades, como foi o caso, crises, lutas, desafios, inclusive fome depois, quando Jesus sacia uma multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E essa expressão, então, aos pés de Jesus, significa algo muito forte para mim. Significa que nós podemos depender totalmente de Deus. Significa que nós podemos confiar que esse Deus, sim, operou milagres quando do ministério de Jesus, mas continua sendo um Deus que opera milagres nos dias de hoje, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele está vivo, Ele reina, Ele tem poder para socorrer. Uma das passagens mais fortes do Antigo Testamento, e eu gosto muito dessa passagem, em relação exatamente a colocar aos pés de Jesus as nossas lutas, os nossos desafios, está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana, que viria a ser depois a mãe do profeta Samuel, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz, no relato de 1 Samuel, capítulo 1, que Ana não podia ter filhos, que Deus havia feito Ana estéril. E por causa disso, Ana vivia humilhada, desprezada, inclusive pelas pessoas mais perto dela. E ainda, o que é mais difícil talvez, e o texto revela isso de forma indireta, havia sobre Ana uma fama de ser pecadora. Porque as mulheres lá no Antigo Testamento que não podiam ter filhos, se via isso como um castigo de Deus por causa do pecado. Então, veja que situação difícil essa de Ana lá no Antigo Testamento. E diz que Ana foi orar em Siló, diz que ela foi à casa do Senhor e ela derramou a sua alma diante do Senhor. Diz que ela estava extremamente angustiada. Diz que Ana, ao orar, nem palavras saía da sua boca, tamanha era a sua angústia, tamanha era a dor que ela sentia, a vergonha que ela tinha, a humilhação que ela passava, porque ela não podia ter filhos, ela desejava muito ter filhos, e diz que ela, então, pediu a Deus que lhe desse um filho, e se Deus a concedesse essa bênção de ter um filho, ela consagraria este filho a Deus, ela não ficaria para ela daria ao Senhor, e de fato deu, e depois nós temos a história de Samuel, que veio a ser um grande profeta. A Bíblia diz então que naquela situação de dificuldade, de um coração extremamente abatido, de vergonha, de humilhação,
Deus ouviu o clamor desta mulher, Ana, e ela teve ainda, além de Samuel, mais 5 filhos. Mas o que me chama a atenção nesse relato é que ela derramou a sua alma diante do Senhor. Queridos, me parece que o segredo está exatamente aqui, de colocarmos as nossas situações, as nossas questões aos pés de Jesus, como essas multidões fizeram. Ou seja, confiar no seu cuidado, confiar que Deus não desampara aquele que o buscam. Em Atos diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, como aqui, curando os enfermos, alimentando multidões, libertando os algemados. Certa vez eu li um relato que me chamou muita atenção, exatamente nesse sentido de Deus suprir necessidades, sabe? No século XIX, na Inglaterra, Deus usou grandemente um homem chamado George Miller. Esse homem, ele fundou inúmeros orfanatos, lá no século XIX, na Inglaterra. Esse homem não aceitava doações, por exemplo, do poder público, do governo, para manter os seus orfanatos. Esse homem confiava totalmente no Senhor. E ele tinha muitas pessoas para alimentar, para cuidar. E uma das coisas que chama a atenção na história de George Miller é que ele vivia aos pés de Jesus. Ele orava. Ele sabia que Jesus era poderoso para colocar o pão na mesa daquelas crianças que estavam dependentes totalmente daquele homem. E quando as despensas estavam vazias e quando não havia mais nada a oferecer para os órfãos que ele cuidava, Deus sempre enviava alguém, ou com comida, ou com dinheiro, para abençoar esta obra. E quando perguntaram a George Miller qual era o segredo desse ministério tão lindo, ele disse que eu sempre coloco as minhas necessidades aos pés de Jesus. E ele então relata que nunca Deus o deixou empenhado. Deus nunca o deixou sem que uma oração fosse respondida. Então saiba de uma coisa nesta noite: o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus, como Maria fez. Como Maria escolheu a boa parte, estar aos pés de Jesus. Porque é exatamente naquele lugar, aos pés de Jesus, que as coisas acabam sendo resolvidas. É ali que as nossas forças são renovadas. É ali aos pés de Jesus que o nosso coração recebe paz, alento, alegria, enfim. É aos pés de Jesus que os milagres acontecem. E as multidões parece que sabiam muito bem disso. E dando sequência aqui ao texto, versículo 32, há algo também bastante interessante que eu gostaria de ler junto com você. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm do que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite? Que Jesus, sim, ele se preocupa com o bem-estar das pessoas. Não estou falando de riquezas, não estou falando de um Deus que nos torna imunes à pobreza ou às doenças, ou então um Deus que nos faz feliz o tempo todo. Não, mas uma coisa eu vejo aqui: um Deus interessado em suprir as necessidades do nosso dia a dia, em nos dar o sustento, em cuidar de nós. Enfim, Jesus, esse versículo 32 revela, está preocupado com as necessidades das pessoas. Veja, ele diz aqui: não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Tenho compaixão dessa gente. Jesus sabia que
se essas pessoas não comessem algo, elas desfaleceriam na volta para sua casa. E veja, havia uma multidão de 4.000 homens ali. Fora mulheres e crianças, diz o texto bíblico, que Jesus, então, além de curar todos os enfermos que foram colocados aos seus pés, também viu que aquelas multidões necessitavam de comer, senão desfaleceriam pelo caminho. E eu fico pensando, trazendo esse texto para os dias de hoje, né? Por que estarmos preocupados com o dia de amanhã? Por que estarmos preocupados com o pão, com as vestes? O próprio Senhor Jesus fala no Sermão das Bem-aventuranças que nós valemos mais do que aves, que Ele sustenta a cada dia. Então veja, Jesus diz aos discípulos, tenham compaixão dessa gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vou socorrê-los, vou ajudá-los, vou alimentá-los. Jesus tem a capacidade de ver a necessidade de cada um de nós. Jesus tem a capacidade de se comover, inclusive, e de estender a mão e de ajudar. Às vezes, a gente pensa que Deus está apenas preocupado com o nosso bem-estar espiritual. Olha o que eu vou dizer. Às vezes a gente pensa que Deus está somente preocupado com a nossa salvação. De que Deus está somente preocupado com as coisas lá de cima, com aquelas que são eternas. É claro que sim. É claro que isso é verdade. Essas coisas são as mais importantes. A nossa salvação, as coisas eternas. Mas isso não exclui, queridos, é isso que eu quero dizer, o cuidado de Jesus com o nosso dia a dia. Isso não exclui que Jesus não esteja preocupado com o nosso sustento, com o dia de amanhã, com daquilo que nós haveremos de comer ou beber. Sim, Ele está preocupado. Sim, Ele está agindo. Sim, Ele está suprindo, eu creio, cada uma das nossas necessidades. E a partir do versículo 36, quero ler 33, aliás, até o 36, diz assim, mas os discípulos disseram a Jesus, onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Então Jesus perguntou no 34, quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e eles distribuíram entre o povo. Sabe, eu vejo aqui algo muito importante. Eu queria discorrer um pouquinho sobre isso. Que Jesus usou o que os discípulos já tinham em mãos. Ou seja, 7 pães e alguns peixes. Veja, Jesus poderia, porque Ele é Deus, mandar pão vir do céu naquele momento. Como Ele fez, enviando o maná toda manhã ao povo de Israel, quando peregrinava pelo deserto. Ou Jesus poderia ter falado naquele momento que haja pão e peixe para saciar estas multidões, mas não foi assim. Jesus usou daquilo que eles já possuíam. 7 pães e alguns peixinhos, e nem por isso o milagre foi de menor monta. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes Jesus faz um milagre em nossas vidas, usando aquilo que nós já possuímos, usando aquilo que nós já temos. Por exemplo, talvez você não precise mudar de emprego para que o Senhor te abençoe financeiramente. Ele pode operar um milagre onde você está, ou com aquilo que você já tem hoje. Outro exemplo, você não precisa terminar o teu casamento para ser feliz em outro casamento. Aliás, isso é uma grande loteria, sabia? Eu creio que de um casamento quebrado e falido, o Senhor pode fazer um grande milagre. E você poderá, sim, ser feliz ao lado da esposa que você escolheu lá na tua juventude.
Com isso eu quero dizer que você pode ser feliz com aquilo que você já tem hoje. O ser humano sempre acaba achando que mudar de áreas acaba com que alguma coisa boa pode acontecer, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. O que o ser humano, na verdade, precisa saber é que só Deus pode mudar algo na sua vida para o bem, seja em que área for. Seja em que área for. E os versículos seguintes, então, do 37 e 38, finalizando já o que Jesus está colocando aqui, diz que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, todos os que ali estavam desfrutaram daquele milagre. Todos foram assistidos em suas necessidades e puderam voltar para suas casas, e ainda sobrou 7 cestos cheios de comida. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é um ser ilimitado. Ele é superabundante em dar. E por fim, quero dizer que os milagres do Senhor Jesus, sim, são para os dias atuais. Porque há casos em que a ciência não consegue reverter. Há casos em que a medicina não consegue mudar. Há casos em que o dinheiro não consegue resolver. Há situações, escute, que só uma intervenção dos céus, de Jesus, do Filho de Deus, como foi aqui, para mudar o rumo das coisas. Então, eu quero te convidar, coloque nesse momento, aos pés de Jesus, as tuas angústias, as tuas preocupações, os teus medos, a tua ansiedade. Coloque aos pés de Jesus, como fizeram as multidões, todas as tuas necessidades. Coloque aos pés de Jesus o pouco que você tem. Eu creio que algo bom Ele vai fazer. Mesmo que a sua fé seja pequena. Mesmo que a sua fé seja pequena, isso não importa. O que importa é que a tua fé pequena está depositada em um Deus que é grande, que é ilimitado, que é bom e que sabe daquilo que nós precisamos. Às vezes a gente pensa que precisamos ter uma grande fé para que um grande milagre aconteça. Jesus falou que basta a fé de um grão de mostarda, que é algo bem pequeno, para que Deus possa operar. Aliás, Deus pode operar inclusive quando não há fé, porque Deus é soberano. Mas tenha fé nesta noite. Descanse no Senhor. Coloque tudo aos pés de Jesus e veja que o milagre vai acontecer na tua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Pai, por tua presença. Eu quero orar pela vida de cada pessoa que está nos escutando nesta noite. Que o teu milagre aconteça, Senhor. Que tu supra cada necessidade. Que tu restaure esta família, este casamento. Que tu opere um milagre no corpo físico, Senhor, curando a enfermidade. Que tu opere também no trabalho, no sustento de cada um. Que um milagre aconteça, Senhor, nesses dias, para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. A ti damos a honra, a glória e todo o louvor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor esteja contigo. Fiquem na paz do nosso Deus.